Oi pessoal, aqui é o professor Fred. Estaremos começando essa aula sobre permutação. Nosso primeiro caso, permutação simples. Na permutação, temos alguns casos que temos que considerar nela. Existe a permutação simples, a permutação com repetição e a permutação circular. Hoje iremos falar sobre a permutação simples. É aquela que não tem repetição. Permutação simples, podemos imaginar ela como uma sequência, ou ainda como uma fila ordenada, onde temos lugares e queremos reorganizar essas pessoas que estão nessa fila. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Podemos colocar o segundo para o primeiro para o terceiro para o segundo. E assim por ordem, e assim por diante, mudando a ordem delas. Para começar a calcular, temos que pensar o seguinte, que temos N elementos dentro do nosso conjunto. Para calcular o total de permutações que podemos fazer com esses N elementos, podemos utilizar a seguinte equação. P de N é igual a N fatorial, onde N é o número de elementos. Então, se no nosso conjunto tiver 6 elementos, então permutação de 6 elementos é igual a 6 fatorial. Um exemplo. De quantas maneiras podemos montar uma fila com 5 pessoas? Se colocarmos 5 lugares numa fila, quantos elementos possíveis que podemos colocar no primeiro lugar? São 5 pessoas. Então, o nosso conjunto tem 5 elementos. Então, tenho 5 possibilidades de colocar no primeiro lugar. Colocamos uma pessoa. Sobrou 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 no último posição. Se multiplicar 5, 4, 3, 2, 1, temos exatamente um 5 fatorial. Se tivéssemos utilizado diretamente que P de N é igual a N fatorial, teríamos que P de 5 é igual a 5 fatorial. Dentro do conjunto de permutações, também temos os anagramas. Anagramas é como reorganizar as letras de uma palavra para formar novas palavras, mesmo que não estejam no nosso vocabulário. Começar com um exemplo. Quantos anagramas tem na palavra Brasil? O próprio Brasil já é um anagrama. Se alternarmos algumas letras, temos outros anagramas. E assim por diante. Para calcular isto, nossa palavra Brasil tem 6 letras, ou seja, 6 elementos. Como nenhum repete, então é uma permutação simples. Seria simplesmente um P de 6, ou 6 fatorial. 6 fatorial é 720. Agora temos que ter cuidado quando tem restrições. Para isso eu vou trazer alguns exemplos que se encaixam em muito dos exercícios que são cobrados no Enem e nos vestibulares. Quantos anagramas tem a palavra Brasil que começa com a letra S? Então temos que determinar quantos anagramas começa com a letra S, a partir da palavra Brasil. Colocando novamente nossos lugares e encaixando o S no primeiro, podemos assim pensar que a palavra Brasil já foi retirada do S, sobrando assim 5 elementos para colocar no segundo lugar. Sobra 4 elementos para o terceiro, 3 elementos para o quarto, 2 elementos para o quinto e apenas uma opção para a sexta. 5, 4, 3, 2, 1 é o 5 fatorial. Poderíamos fazer direto como um P de 5 igual a 5 fatorial. Quantos anagramas tem a palavra Brasil que BR ficam juntos nessa ordem? Então BR deve ficar juntos nessa ordem, sempre. Pensando da seguinte maneira. Temos que considerar o BR sendo uma única letra. Vamos supor que seja o U. Logo, teremos que fazer o anagrama da palavra Uazil. São 5 elementos novamente que temos que dispor numa fila. Temos 5 opções para colocar no primeiro, 4 no segundo, 3 na terceira, 2 elementos na quarta e 1 elemento na última posição, na quinta. 5, 4, 3, 2, 1 é um 5 fatorial. Poderíamos fazer um P de 5 igual a 5 fatorial. Mas agora, quando
quantos anagramas tem a palavra Brasil que BR ficam juntos? Dessa vez não falo que tem que ser nessa ordem. Pode ser BR ou RB. Temos que novamente considerar o BR sendo uma única letra. Vamos supor que seja U. Já fizemos essa conta e vimos que 5, 4, 3, 2, 1, tá? P de 5 igual a 5 fatorial, que é 120. Só que nem eu falei no começo. Temos que considerar que pode parecer BR ou RB. Elas estão juntas, ou seja, são duas possibilidades, ou uma permutação de 2. Então temos que multiplicar por 2 o resultado. 120 vezes 2, 240 anagramas. Então são 240 anagramas que podemos formar com a palavra Brasil, onde que BR ficam juntos. Se tivessem 3, aí eu teria que fazer uma permutação de 3 elementos, que seriam, teria que multiplicar por 6 o resultado que encontramos. E assim por diante. Quantos anagramas tem a palavra Brasil, onde BR não aparecem juntos? Dessa vez ele não quer que eles apareçam juntos. Então vamos pensar o seguinte, vamos calcular o total de anagramas que podemos formar com a palavra Brasil. Já calculamos, deu 720. E também calculamos a quantidade que elas aparecem juntas, que deu 240. 720 menos 240 são 480. Novamente, temos que pegar o total menos o que elas parecem juntos. O total a gente calculou, deu 720. Menos 240, tá 480. É isso, pessoal. O primeiro vídeo termina por aqui. Permutação simples, tá?